Olá, bem-vindos à nossa análise aqui das últimas do Flamengo. A gente pegou um monte de informações recentes, de transcrições mesmo, para entender o que tá rolando, sabe? Isso aí, desde o Brasileirão até o mercado de transferências, que tá pegando fogo. A ideia é destrinchar isso, separar o que realmente importa pra gente entender o momento do clube. Exato. Bom, vamos lá então. A situação no campo tem uns desafios, né? O time deu aquela escorregada pra terceiro no Brasileirão, depois que o Bragantino ganhou. Pois é. E já tem jogo da Libertadores contra o Central Córdoba, lá na Argentina. A pressão aumenta um pouco. E pra complicar, tem a questão médica, né? O Cebolinha de novo. É, uma lesão pequena na mesma região da cirurgia de 2024. Felizmente parece que não afetou o tendão, mas, assim, é um alerta, né? Com certeza. E o Gonzalo Plata continua fora. Continua, tratando aquele inchaço ósseo no joelho. Isso impacta, sim, a recuperação de bola do time. Ele faz falta ali. Faz muita falta. Mas olha, nem tudo é notícia ruim, né? O Arrascaeta foi eleito jogador do mês de abril. Ah, sim. E merecido, né? Os números dele são ótimos. 6 gols, 3 assistências em 6 jogos. O homem tá jogando muito. Tá voando. E outra coisa boa, o Varela levou aquele pisão feio, mas não teve fratura. Já tá liberado pra viajar pra Argentina. Ufa! Isso é um alívio, sim. O Arrascaeta brilhando é fundamental. Agora, enquanto o time foca na Argentina, o mercado está agitado. A história do Jorginho parece que está avançando bem, né? Parece que sim. E os valores, hein? Falam num total de uns 13 milhões de euros, o que daria, sei lá, uns 83 milhões de reais por 3 anos. Bastante dinheiro. Ele seria o mais caro da Folha, né? Com um salário aí na casa dos 2,3 milhões por mês. Exato. É um investimento pesado. Mas gente como o Lugano, por exemplo, vê como uma contratação mais segura, sabe? Jogador experiente, confiável. E essa ideia de aposta segura é interessante, né? O valor é alto, representa aí uns 2% do faturamento anual do clube, mas parece um risco calculado. Como assim calculado? Olha, apesar da dívida líquida geral ter subido um pouquinho para 540 milhões, a dívida ligada ao futebol mesmo, a operacional, caiu. E o Flamengo tem caixa, tem ativos para negociar, tipo o Alcaraz, Wesley. Entendi. Então o Jorginho seria essa busca por estabilidade, por alguém já comprovado. Exatamente. Mas aí, né, tem o outro lado da moeda, João Félix. O próprio Lugano levantou essa bola. Será que ele viria focado? Essa é a dúvida. Talento ninguém nega, né? Mesmo sem ser titular absoluto lá no Milan, fez 9 gols, deu assistências, mas o histórico recente dele é de empréstimos e a adaptação aqui no Brasil é outra pressão. Totalmente diferente do Jorginho. E o curioso é que o salário bruto dele lá no Milan, anual, seria até menor que o do Jorginho, segundo as fontes. Mas tem muita coisa no meio. Tipo o quê? Interesse de outros clubes na Europa, tipo Benfica, e também da Arábia Saudita. Parece que ele via o Brasil mais como um plano B, talvez. E ainda teve aquela história do like, né? Ele curtiu e depois descurtiu uma postagem sobre o Jorginho no Flamengo. Só aumenta a especulação. Pois é o clássico cenário. Um potencial enorme, mas um risco também alto. Bem diferente do Jorginho. E falando nesse cenário mais amplo, internacional, surgiu até aquela conversa, talvez meio distante, de cruzar com o Cristiano Ronaldo no Mundial. Já pensou? Porque o Chelsea e o Al Hilal, que podem cair no caminho do Flamengo, estariam interessados nele. É uma possibilidade, né? Imagina. Isso mostra a ambição, né? Mas voltando para o mercado atual, o que fica claro é essa dualidade mesmo. Exato. E de um lado você tem a busca pela segurança, pela experiência com o Jorginho, um investimento grande, mas mais previsível, digamos. E do outro, o interesse num talento como o João Félix. Uma aposta com mais interrogações sobre como ele se encaixaria, foco dele. E se a gente junta tudo isso, time com lesões, precisando de resultado agora no Brasileirão, na Libertadores, e ao mesmo tempo pensando nessas contratações tão diferentes. Fica complexo, né? Fica. E levanta uma questão interessante para quem acompanha, né? Como que esse equilíbrio, ou talvez desequilíbrio, entre a segurança de um Jorginho e o risco calculado de um Félix pode acabar definindo não só essa temporada, mas a própria identidade e a estratégia do Flamengo para os próximos anos. Uma ótima questão para a gente ficar pensando. Agradecemos muito a quem acompanhou a gente até aqui. Se você gostou dessa análise, por favor, deixe o seu like e siga o nosso canal, que ajuda bastante a gente. Até a próxima.